Jeová, rei de Israel e seu redentor. Quem é o redentor? O pai ou o filho? O filho. Ok. Então o filho é Jeová, conforme Isaías capítulo 44, versículo 6. Ok? O Senhor dos exércitos. De novo aparece Jeová. Jeová Deus. Eu sou o primeiro e o último. O filho é o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o Senhor, Jeová, rei de Israel e redentor. A palavra Goel, do hebraico, aparece aqui. O Senhor disse que redentor é o filho. Vírgula, continua o texto. Jeová dos exércitos. O filho, Jeová dos exércitos. Primeiro e último. Sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. Você concorda? Fora de Jeová, não, né? Então, e fora desse que é redentor. Porque esse aqui é o redentor. Você acabou de dizer que é o filho. Sim, mas não. Vamos voltar naquela mesma questão. Filho... É difícil. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, quando eu abri meu celular de manhã, umas 6 e pouco, eu vi aqui um corte de um debate que teve entre o irmão Francisco e o pastor César Cavalcante. Eu sou sincero, não assisti ainda por completo o vídeo, mas pelo que já ouvi alguns falarem, que muita gente mandou para mim o debate, o pastor César foi muito infeliz nas suas asserções. E aí, nesse corte que um rapaz chamado Josué, ele é evangélico, não sei de que religião ele é, mas parece-me que é da Assembleia de Deus, pelo que me parece. Ele me enviou isso aqui 5h10 da manhã. E eu queria dar algumas respostas aqui. Eu vou mandar depois para vocês, tanto o corte do debate que ele mandou, como esse áudio que estou fazendo. Bem, aqui, como estamos vendo, como vamos ver, vocês vão ver, o pastor César Cavalcante, ele usa a falácia da falsa dicotomia. Ele pega, por exemplo, Isaías 44, onde ali Jeová está falando com os deuses das nações, imagens entalhadas e os ídolos que as nações faziam, e ele fala, né, que ele é o único Deus, é o único Redentor, e aí ele faz a falsa dicotomia. Então, Jeová é Redentor? É. Jesus é Redentor? É. Então, Jesus é Jeová. E vai por aí afora, né? Aí, fora de mim não há Deus, então se fora de Jeová não há Deus e Jesus é Deus, então é a chamada falsa dicotomia. Ou é preto, ou é branco, ou é isto, ou é aquilo. Mas como a mentira tem perna curta, vamos fazer aqui alguns comentários. Alguns comentários. Eu não sei o que o irmão Francisco respondeu, porque não vi essa parte ainda. Mas eu vou falar aquilo que eu falaria se eu estivesse ali. Embora o irmão Francisco é muito mais capacitado do que eu. Mas eu vou falar o que eu falaria se eu estivesse ali. Bem, como ele mesmo colocou, né? Fora de mim não há Deus. Mas em harmonia com Jeová, será que Jeová não pode levantar pessoas e colocá-los como Deus? Por exemplo, se você pegar aqui Êxodo 4,16, aqui Jeová falando para Moisés, diz assim, o 4,16, ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. E aí o 31 fala que quando Moisés fazia os sinais, o povo acreditava e diziam que Jeová estava visitando ali o país. Mas quem estava ali é um representante de Jeová. Mas note que diz que Jeová colocou Moisés por Deus. Então Moisés representou a Deus ali, ele estava ali como se Jeová estivesse ali. O 4,16 de Êxodo confirma isso. Vocês podem até ler. O 7,1 de Êxodo também fala a mesma coisa. Quando diz que então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, fora de Jeová não há Deus, mas Jeová pode levantar alguém e colocá-lo como Deus. Qual o problema? Qual o problema disso? Só que o cidadão lá usou a falácia da falsa dicotomia, não, tá vendo? É aqui vai tentando direcionar a pessoa para aquilo que ele quer ouvir. Mas muito fraco. Sinceramente, eu esperava desse cidadão que ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Conhecimento exato ele não tem, porque senão ele seria testemunha de Jeová, obviamente. Mas esperava um pouco mais, né? Com todo o respeito que eu tenho por ele, pela pessoa dele. Mas não posso poupá-lo
dos falsos argumentos que ele usou nesse debate, pelo que eu ainda, embora não tenha assistido ainda, mas pelo que o pessoal tem comentado, alguma coisinha que eu vi já deu para ver que ele é complicado, hein? Muito complicado. Para quem já conversou com Natanael Rinaldi, Ezequias Soares e outros baluartes da cristandade, pessoas que realmente conhecem, então, quando você vê um cidadão desse que está se emergindo agora, pelo jeito, né, como sendo também um expoente da cristandade, você vê que a coisa tá feia, hein? Então vamos lá. Ele cita também a questão do Redentor, né? Então, que Jesus, quem é o Redentor da humanidade? É Jesus. Então, que Jeová também é Redentor, então são o mesmo. Olha só, né? Que coisa linda, né? Só que ele se esquece que tudo está em harmonia com aquilo que está em Jeová. Fora de Jeová não há redentor. Mas Jeová pode levantar redentor. Por exemplo, quem é que foi o redentor de Ruth? Aqui no capítulo 3 de Ruth, versículo 9, diz assim, olha: Disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. A palavra remidor ou resgatador, conforme está em algumas traduções, pode ser traduzida também por redentor, como algumas traduções também trazem. Então, Boaz ali estava sendo o redentor de Ruth, em harmonia com a vontade de Jeová. Perceberam? E é interessante que redentor pode ser traduzido também por salvador. Por salvador. Tanto é que isso é verdade, que vamos agora para Atos 5, 31. 30 e 31. Então, aqui em Atos 5, 30 e 31, falando sobre Jesus, diz assim o 30. O Deus de dos nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Olha o 31. Deus o enalteceu à sua direita como agente principal e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Então diz que Deus levantou a Jesus e o colocou ele como salvador, salvador da humanidade. Então Jesus é salvador da humanidade porque Deus o colocou nessa situação. A palavra salvador aqui poderia também ser traduzida por redentor, mas quem colocou Jesus nessa condição foi Deus. É interessante que se você pegar Juízes 3:9, você vai ver ali chamando Otoniel de Salvador. Mas quem colocou Otoniel para ser Salvador naquela ocasião específica foi Deus. Então Otoniel não era um verdadeiro Salvador ali? Claro que era, porque fora de Jeová não há Salvador, não há Redentor, mas em harmonia com a vontade dele, ele coloca pessoas também como Salvador. O Obadias 21 fala que subiriam salvadores. Subiriam salvadores. Gente, esse argumento que o pastor César Cavalcante usou é tão fraco, mas tão fraco, que olha, é impressionante. Eu estou decepcionado com a falta de conhecimento desse senhor. Dizem que ele citou até João 10:30, olha só o absurdo. Quis falar lá que em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso ali é Jesus, desconsiderando todo o contexto. Que o problema desse pessoal é que eles não analisam o contexto, eles isolam o versículo e ali ficam lá fazendo a falsa dicotomia. Então, nota, é interessante que a palavra usada aqui para Jesus como Salvador da humanidade é sotera. A palavra usada ali na Septuaginta também para Otoniel é sotera também. É claro que são salvadores em níveis diferentes. Otoniel foi salvador por uma circunstância ali da nação de Israel. Jesus é o salvador da humanidade, nosso salvador. O único Senhor pelo qual se chega ao único Deus que é Jeová. Só pegar lá 1 Coríntios 8, 6. Então, olha, é impressionante, impressionante. Aí ele pega e fala assim, né? Bom, quem é o primeiro e o último? Jeová não é o primeiro e o último? Jesus também é o primeiro e o último, então são o mesmo. É por aí, né? Então, se Jeová é o primeiro e o último, e Jesus também é o primeiro e o último, então é o mesmo. Vamos ver aqui, Apocalipse 1, vamos ver o versículo, deixa eu achar o versículo aqui. Achei aqui, versículo 17, diz assim, eu estou fazendo meias pressas, que eu estou cuidando da minha esposa e também de outras coisas aqui na casa. O 1,17 da Apocalipse diz assim, quando ouvi, caí como morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse,
Não tenha medo. Olha o primeiro e o último aparecendo aqui. Eu sou o primeiro e o último. Olha o 18. Aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Então tá aí, olha. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo. Então, Jeová já esteve morto alguma vez? A Bíblia fala que Jeová não é homem, né? Jesus foi homem e esteve morto. Então, óbvio que Jesus, ele é um enviado por Jeová. Isso está claro. Trindade, pastor. Espero que o senhor ouça esse áudio. Espero que o senhor ouça esse áudio. Trindade é pagã. O senhor sabe disso. É diabólica, porque faz essas barbaridades na cabeça das pessoas e assassina. O senhor sabe que quem contrariava a Trindade no passado era queimado vivo, tanto pela Igreja Católica como também pelos protestantes. É o caso de João Calvino e Miguel Servetti. Então, meu amigo, melhora um pouquinho a sua habilidade como instrutor da Bíblia, viu? Eu não vi o debate, mas só de saber que foi o Francisco que esteve aí, o senhor deve ter levado uma aula. Agora, é claro, né? Foi na rádio que o senhor dirige e tudo mais aí, então o gado vai lá, não, olha, como eu vi um comentário, né? Oh, se fosse uma luta de boxe, o Francisco teria saído de lá nocauteado. Que interessante, né? Que interessante. Por esses argumentinhos, João 10:30, Apocalipse 1:8, porque aqui é o Todo-Poderoso é Jesus. Analisa o contexto, rapaz. Analisa o contexto. Você é pastor, você é um baluarte aí, é um esteio para os evangélicos, é um expoente. Você está ocupando o lugar daqueles antigos apologistas, né? O Ezequias ainda é vivo, creio eu. Deve ser vivo ainda. O Natanael, infelizmente, faleceu. E você está ocupando o espaço que esses homens ocuparam no passado. E já conversei com esses homens aí. Todo o respeito, né? Não vou citar aqui o que aconteceu, porque entre nós e eles existe uma verdade. E eles sabem qual foi a verdade daquela manhã que eles estiveram aqui em Sorocaba. Mas isso aí, né? Isso aí não tem. Ficou só, as fitas desapareceram, não tem fitas, então deixa para lá. Mas no seu caso, está gravado, está filmado. Filmado. Então eu espero que esse áudio, né? Infelizmente eu ia fazer um áudio de 4, 5 minutos, mas saiu 11 minutos, porque vi que respondeu esses absurdos que ele colocou aí nesse 1 minuto e pouco, né? Espero que chegue nos seus ouvidos, viu? Tá bom? Espero que alguém mande esse áudio para o senhor. Um abraço, Jeová abençoe e proteja a todos. E lembrando, pastor César, isso aqui é um debate de ideias, viu? Nada contra a sua pessoa. Nada contra a sua pessoa. Então, não fique magoado, porque, né, o senhor realmente deu umas pisadas feias aí. Ah, irmãos, em tempo ainda, né? Estou fazendo uma correria aqui, acabei esquecendo um detalhe que eu ia colocar. Normalmente o trinitarista, né, que adota essa doutrina pagã como norma para a sua fé, eles, como já falei, usam a falácia da falsa dicotomia, né? Se um termo se aplica a Jeová ali no chamado Velho Testamento, e esse termo também se aplica a Jesus no Novo, então é o mesmo. Jeová é o mesmo Jesus, e Jesus é o mesmo Jeová. Então tá aí. Só que tem um detalhe, no chamado Velho Testamento, lá em Ezequiel, Ezequiel é chamado várias vezes de filho do homem, filho do homem. Jesus no Novo Testamento é chamado também de filho do homem, filho do homem. Então Jesus é o mesmo Ezequiel, né? Partindo desse princípio, né? Dessa falácia da falsa dicotomia, ou é isto ou aquilo, então Jesus também e Ezequiel são a mesma pessoa, ou seja, né? São o mesmo, porque os dois são chamados de filho do homem. Um outro detalhe também que eu gostaria de citar aqui nessa questão de Deus, eu vou citar aqui o que diz lá, acho que Salmo 82:6. Deixa eu achar aqui. O Salmo 82:6, aqui deixa eu ver a Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens, da nova tradução na linguagem de hoje. Traduziu assim, olha, eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Então tá aqui, olha. Os juízes sendo chamados de deuses. Eram deuses falsos quando eles julgavam para Jeová? O que vocês acham? Tá aí. Salmo 82:6. É interessante que Jesus citou essa passagem depois no capítulo 10, no mesmo capítulo lá que eu e o pai somos um, e o cidadão falou que, né, pelo que eu não li ainda, não ouvi ainda, mas isso que ele citou, João 10:30, né? Eu vou ver. Estou falando aquilo
que alguns irmãos comentaram comigo. Aqui em João 10:34, Jesus disse o seguinte, ó, então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses, se aplicando ao Salmo 82:6, lá para os Juízes, né? Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. E aí ele fala, né? Agora eu falei que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar, né? O versículo 36 continua, né? Vocês querem me apedrejar porque eu falei, né? O que eu disse que sou filho de Deus. Gente, é contexto, contexto. O grande inimigo das doutrinas pagãs, como essa doutrina falsa, diabólica e assassina da Trindade, é o contexto. Ela dura segundos quando você analisa o contexto. Ok? Eu fiz o áudio meio às peças, então escapou esses detalhes aí, mas eu gostaria de acrescentar, tá bom? É um adendo que estou colocando aí.